corremos o risco, por causa dos nossos pecados, de lidar com coisas santas. Por isso, Senhor, nos humilhamos, buscamos do Senhor arrependimento, confessando os nossos pecados, suplicando que pelo sangue precioso do Senhor Jesus tu nos purifique de todo o pecado, não só a mim, pregador, mas cada um que está aqui, que ousou entrar nos teus atos. Perdoa-nos os nossos pecados, limpa-nos, lava-nos, enxágua-nos no sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo, perdoando-nos de todo pecado e purificando-nos. Ó Senhor, limpa, tira, extrai pela raiz todo o mal que exista em nós. Concede-nos a graça de estarmos de consciência pura, coração limpo, na tua presença, Senhor, pela tua misericórdia, graça, teu perdão. E, Senhor, concede-nos a graça de sermos fiéis na pregação da palavra. Dá, Senhor, aquela bênção especial para pregadores, servos do Senhor, ministros do Evangelho. E também, Senhor, manifesta o teu poder, o poder do Espírito Santo, aplicando, iluminando a mente, aplicando a palavra do Senhor em cada coração. Que este momento, Senhor, em que vamos ouvir o Senhor mesmo nos ensinando, sejamos edificados. Aqueles que precisam de libertação, salvação, salva, Senhor, opera com o poder pela tua palavra nos corações. Faz isso, Senhor, não porque mereçamos, que não merecemos nada, mas pela tua infinita misericórdia, graça, amor e zelo que tu tens para com a tua palavra, Santo, que o Senhor tem o propósito de glorificar. Exalta o teu nome e o nome do Senhor Jesus Cristo na exposição da tua palavra. Faz isto, Senhor, oramos, suplicando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Já tivemos então a oportunidade de pregar aqui, falar sobre, no princípio, Deus, e mostrando que Deus, a Trindade, estava presente na criação, o uso da palavra Elohim, que está no plural, indica a Trindade. Deus que subsiste em três pessoas, mas um único e verdadeiro Deus. Mas o que nós temos aqui na criação, nós não podemos ler essas coisas sem um pressuposto importante. Que já está e foi colocado no resto das Escrituras. Que pressuposto é esse? É o pressuposto de que Deus quis criar todas as coisas para a sua glória, para a exaltação do seu Filho, para que ele fosse o Redentor de um povo que ele mesmo, Deus, escolheu antes da fundação do mundo. E que, portanto, seu Filho haveria de se manifestar na plenitude dos tempos, nessa terra, um povo já existente, homens, mulheres, para realizar a sua obra redentora, se encarnar, viver aqui entre nós como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, morrer na cruz,
e ressuscitar ao terceiro dia, convocar seus discípulos, enchê-los do Espírito Santo e ser assunto aos céus. Então, esse pressuposto não podemos esquecer, porque tudo isso já foi determinado antes da fundação do mundo, antes da criação. Deus já havia escolhido, registrou o nome de cada um num livro, entregou esse livro ao seu filho. Esse livro passou a se chamar Livro da Vida do Cordeiro. O sangue de Cristo foi derramado, ele morreu lá, antes da fundação do mundo. O sangue dele foi manifesto antes da fundação do mundo. Está escrito isso em Apocalipse, no capítulo de Pedro, tudo está já estabelecido. Então, quando vamos ler a criação, nós não podemos esquecer disso. Tudo que nós vamos aqui interpretar tem que ser segundo esse pressuposto. Deus está fazendo tudo para manifestar a sua glória e a sua salvação em Cristo Jesus em favor do seu povo. Tem que ser assim. Então, claro, existe o sentido, nós chamamos primeiro, original do texto, que é a criação mesmo, mas nós temos que extrair daqui o sentido espiritual do propósito. Por isso, então, nesses versos que nós lemos na nossa exposição, nós vamos dar ênfase à criação da luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E vamos então ver que na criação dessa luz, além de termos dia e noite, noite e dia, nós temos aqui, diante desse pressuposto, um propósito maravilhoso. Então, a criação da luz, ela foi gloriosa. E nós vamos ver por quê. Primeiro, pelo seu propósito. Segundo, pelo seu princípio. E terceiro, pela promessa contida nesta criação da luz. Então, primeiro, pelo seu propósito. Disse Deus, haja luz e houve luz. O propósito, então, de Deus criar a luz tem a ver com um propósito pactual. Deus estabeleceu um pacto que foi firmado com seu filho antes da fundação do mundo, como vimos, para redimi-lo, realizar uma obra de redenção, já que este povo iria cair e pecar. Então, a criação da luz tem a ver com este pacto. Essa luz vai compor o que nós chamamos de sinais do pacto. Então, nós temos na história da redenção várias manifestações de luz e de fogo, selando, como confirmando as promessas do pacto. Se nós então formos seguindo a história da redenção, então nós temos Noé, e Deus então faz um pacto com ele, e estabelece um arco-íris que tem a ver com luminosidade, né, que é próprio da característica do arco-íris. Ele é formado pela luz, então ali está firmada neste arco-íris o testemunho do que Deus promete com relação aos homens e à terra. Nunca mais é destruída por água, né?
E esse arco, ele também aponta para Cristo. Quando nós tivemos o simpósio, o David Murray usou essa figura que eu achei maravilhosa, né? O arco, ele é como um arco e flecha, né? Que tem esse arco e a flecha seria assim, Deus usando para ferir os homens por causa do seu pecado. Mas no pacto, o arco está para cima, quem será ferido é Deus, para a nossa redenção, Cristo. Então, é uma figura interessante quando a gente vê o arco-íris, né, essa luz que é manifesta no céu, é para lembrarmos desse pacto, de que Deus prometeu redimir, ferir seu filho com a flecha na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Depois, mais para frente, nós vemos Moisés, que teve várias manifestações extraordinárias de testemunho de que Deus estava com ele pelo pacto firmado. Ele tem um encontro com o Senhor na sarça ardente, e o Senhor fala no meio daquele fogo, daquela luz, né? A sua presença está ali, e firma um pacto, e fala do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Essa tríade de patriarcas aponta para o pacto que Deus fez com eles e prometeu um povo do pacto, e que haveria de salvar. Então, Moisés tem essa experiência com este fogo, com essa luz. E de fato, ele vai para o Egito e vê as maravilhas que Deus faz, com mão forte, braço estendido, para tirar seu povo, por causa do pacto, e leva para o deserto. E aquela experiência das duas colunas de nuvem, de fogo, se interpondo entre o exército de Faraó e o povo, antes de atravessar o Mar Vermelho, é uma figura também extraordinária e maravilhosa, dessa coluna de fogo e de nuvem, da luz bendita, que forma esse testemunho, este selo pactual. O comentarista diz que é como se fossem as duas pernas de Deus tocando a terra, estando ali para testemunhar e firmar suas promessas de defesa, de salvação do seu povo segundo o pacto. E então o povo atravessa o Mar Vermelho, e Deus dizima o exército de Faraó. Que bênção, por causa do pacto. E tudo isso aponta para Cristo. Porque nós chegamos então no Novo Testamento e temos a manifestação gloriosa de Cristo. Também como o Messias prometido, o Salvador, que veio humilde para morrer na cruz pelos pecados. Ele não veio para julgar, mas para salvar. Mas não lhe foi tirado em tempo algum a glória que conferia a ele de testemunha deste pacto. Por isso nós lemos hoje o texto que acabamos de ouvir de João Batista, que se refere a Cristo como aquele que batizaria com o Espírito Santo com fogo. Por que fogo? Porque é a luz, que é selo pactual, testemunho. E foi assim que aconteceu lá no Pentecostes. Fogo com línguas de fogo repartidas sobre a cabeça deles, um testemunho pactual do fogo, da luz,
ali sobre eles, firmando como testemunha tudo que Deus prometera na eternidade com seu Filho, cumprindo à risca todos os ingredientes pactuais, tudo que foi necessário e feito. E o Senhor Jesus se manifesta em Apocalipse, no fim, falando exatamente que estava prestes para que tudo se concluísse. Se nós abrirmos lá em Apocalipse, no capítulo 10, nós temos aqui a figura de Cristo descrita como um anjo forte. Veja esse testemunho maravilhoso do selo pactual. E a luz está aqui. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Veja, esse verso aponta para essa característica do selo pactual de glória na luz bendita que foi criada. Veja o verso 6 diz, o 5: então o anjo que vi em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Glória a Deus. Então você veja que a primeira coisa então que nós vemos nessa criação da luz é que ela fala de um pacto, de um propósito pactual de Deus redimir os seus eleitos. E nós que estamos aqui fazemos parte do Israel de Deus, do povo de Deus, e temos esse testemunho dessa luz criada que percorre a história da redenção para reafirmar os propósitos santos, salvíficos de Deus para conosco. A segunda coisa é que Deus cria esta luz com o propósito de dar visibilidade às suas obras. Deus cria todas as coisas extraordinárias e maravilhosas que nós estamos vendo. Mas se não fosse essa luz, elas estariam ocultas, escondidas na penumbra dos nossos pecados, que trouxe a esse mundo uma penumbra, uma maldição. Porque Deus criou tudo maravilhoso, tudo belo, tudo luminoso, maravilhoso. Mas nós sabemos que o homem pecou. Nós pecamos em Adão. E o pecado trouxe uma consequência seríssima sobre a criação. A Bíblia diz que a criação geme até agora, e nós gememos também. E que a terra está sob maldição por causa dos nossos pecados. Então, a gente vê essas coisas tão belas, né? Como pode ser? Há lugares paradisíacos, tão belos, cachoeiras, lagos cristalinos, uma vegetação exuberante, flores. Pois eu lhe digo, você não faz ideia de como isso era antes do pecado. E como ainda há penumbra, folhas encrespadas e coisas estranhas que acontecem, perigos e tantas outras coisas, por causa que o pecado comprometeram a criação. Mas mesmo assim, Deus criou a luz para que o que podemos ver, apesar do pecado, faça com que o homem seja indesculpável. Se a gente abrir lá em Romanos, no capítulo 1, né,
você deve se lembrar de como isso está bem claro a partir do verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou pela luz. Tudo que Deus criou ficou manifesto, visível diante dos olhos deles. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porque Deus criou a luz. E mesmo na penumbra do pecado que o mundo está, o homem pode ver a sabedoria de Deus revelada na criação, o poder de Deus. E a glória de Deus é manifesta na criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E isto a luz mostra. Então o propósito da criação da luz foi para que a sua criação fosse visível e o homem pudesse ver e dar graças e glorificar a Deus. E se não der, se tornar indesculpável. Deus criou a luz e deu, o propósito foi dar uma dignidade à luz. Então você vê pelas Escrituras, tudo o que é luz é bom. Tudo que faz parte da luz é bom. E o que faz parte das trevas é mal, é ruim. Então, essa luz criada foi criada com dignidade. É por isso que a Bíblia chama Deus de Pai das luzes, de onde emana todo o bem e toda boa obra. Isso está lá em Tiago capítulo 1:17. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Todo bem é do dia, é da luz. É onde acontece o bem. No texto de João, Evangelho de João, capítulo 3, no verso de número 21, diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, vem para a luz. Quem pratica o bem. Quem não pratica o bem vai para as trevas, para ocultar suas obras. Então, a dignidade que Deus deu à luz é uma dignidade de mostrar o bem. E é também a luz, a dignidade da luz fala de onde Deus habita, de onde Deus está. Nós vemos que Deus habita em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou. Então veja que dignidade, não é? A luz. Deus quis habitar na luz. A luz e as trevas para o Senhor é a mesma coisa, diz a palavra de Deus. Mas Ele habita em luz inacessível. Então, disse Deus, haja luz. Deus quis dar dignidade à luz. E Ele então faz separação
entre luz e trevas. Exatamente para dar essa dignidade. E essa separação é muito importante. Se você vai lá para o texto, o verso 4 diz: e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Então, exatamente para dar essa dignidade, Deus faz essa separação entre luz e trevas. E nós temos que observar isso daí, esta separação. Mostra que Deus estabeleceu que o que é de Deus, o que é de Cristo, o que é do reino de Deus, é da luz. Mas o que não é de Deus, que é do diabo, que é do mundo, é das trevas. E fez separação, mostrando que não é do propósito dele mistura, confusão e nem participação de um no outro. Isso é interessante. Se nós abrirmos em 2 Coríntios, no capítulo de número 6, verso 14, nós vemos assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente. Então veja, meus irmãos, Deus fez essa separação, dando dignidade à luz. O seu reino pertence à luz, e o que não é do reino pertence às trevas. E não pode haver confusão e nem mistura. E obviamente isso faz com que nós possamos compreender o propósito de Deus na criação da luz. Isso também nos fala a respeito de nós. O homem, quando pecou, as trevas inundaram seu coração, ele foi separado de Deus, expulso do Éden, do paraíso, e foi para o mundo. E ficou sem ter comunhão com Deus, em trevas. E essa é a condição de todo filho de Adão que ainda não alcançou a graça salvadora em Cristo Jesus. Que vamos falar daqui a pouco do princípio depois dessa luz. Então as pessoas sem Cristo estão nas trevas. Sem Deus estão em trevas. Eles são no reino das trevas. Porque a separação foi feita. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. Então vamos agora para o segundo aspecto, que vai nos aclarar ainda mais. Vimos que a criação da luz foi gloriosa pelo seu propósito, mas a criação da luz foi gloriosa pelo seu princípio. Que princípio é esse? É o princípio salvador. É o princípio glorioso da salvação. A luz foi criada para ser um tipo de Cristo, o Salvador, a luz do mundo. Imagine que o texto
estamos falando, aqui nós temos a tipificação perfeita do que vem a ser a regeneração e a salvação. Veja, a terra, porém, verso 2, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Do que isso fala? Se nós formos ler com os olhos pactuais, com os olhos do plano de Deus, da salvação, Deus quis que fosse assim, que a primeira coisa criada, conforme revelado, né? Deus pode ter criado outras coisas que não está aqui revelado, mas o que foi revelado, ele criou uma massa informe, vazia e mergulhada em trevas. É qual a razão por que isso? Não sabemos, mas que isso mostra de forma muito clara no que foi reduzido o homem por causa do pecado. Isso ilustra. O homem sem Cristo é uma massa informe, vazia, mergulhada em trevas, sem forma, um caos, uma confusão. Então o que era a terra é o homem sem Deus, no que o pecado reduziu. O homem é a excelência da criação, a imagem e semelhança de Deus. Tudo foi criado, Deus achou bom e era de fato maravilhoso. Mas quando criou o homem, a sua imagem e semelhança, nada se compara em glória com toda a glória da criação, do que foi o homem e a mulher tirada dele, imagem de Deus, o suprassumo da criação de Deus, a coroa da criação de Deus. E essa imagem tinha o brilho da divindade refletida no homem, plena, gloriosa, sobranceira, bendita. E ele tinha comunhão com Deus da viração do dia. Não há como descrever a glória imensa neste momento no jardim do Éden, no santuário de Deus, da presença do Senhor. Ele, como diz quem viu, vestido de roupas de sacerdote e roupas reais, que a Bíblia diz que o homem viu que estava nu, mas não diz se ele tinha alguma veste antes. E quem viu diz que ele tinha assim, veste sacerdotal. Ele estava no santuário de Deus, era o sacerdote, vice-rei, e vestido em roupas reais. Essa imagem da glória de Deus, que coisa maravilhosa, que lindo, que perfeição. Mas quando o homem pecou, ele foi destituído desta roupa sacerdotal. A imagem de Deus foi completamente desfigurada, apequenada, comprometida. Ele se viu nu, suas vergonhas de fora, desfeito, informe, vazio e em trevas. Mas o que é maravilhoso é que no propósito pactual o Espírito de Deus já pairava sobre essa massa informe. A expressão de pairar é como chocar. É a mesma expressão usada para que o ato da galinha sentar sobre os ovos e aquecê-los. Então o Espírito de Deus já estava ali para realizar o que Deus havia acordado no pacto eterno,
Na tarefa bendita de cada pessoa da Trindade, o Espírito chocava sobre as águas para criar e transformar todas as coisas. É assim que cremos que acontece agora, hoje, tendo Cristo já se manifestado de forma gloriosa e bendita, o Redentor, o Salvador, o segundo Adão, que se manifestou de modo glorioso, vestido com sua roupagem sacerdotal e real, que realizou sua obra gloriosa, uma vida perfeita de obediência por nós, para restaurar em nós esta vestimenta bendita, que é a imagem de Deus perdida. Ele morreu, ele ressuscitou, isso foi feito, e agora, pela obra do Espírito Santo, incubadora sobre nossa massa informe, ele opera um poder regenerador, glorioso, e restaura em nós, pelo novo nascimento, a bênção de sermos feitos filhos de Deus. E nós somos feitos, então, povo santo, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, o Espírito Santo. Então você veja que a luz aqui criada tem a ver com Cristo. O Espírito vai fazer a obra segundo a ordem, o mando, o comando desse Redentor que é Cristo, que é a luz. Isso é maravilhoso. Então esse princípio da luz é simplesmente maravilhoso. Eu gosto da expressão de Mateus capítulo 4, versículo 16. Antes mesmo de entender essas coisas maravilhosas, e como ouvia naquelas manifestações do Natal quando era criança, que ouvia esse texto, e comovia o coração toda vez que eu ouvia esse texto. Mateus 4,16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que vivem na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então a luz criada por Deus aponta para Cristo, a luz que haveria de se manifestar na plenitude do tempo para iluminar os que jaziam em trevas. Viram grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que coisa maravilhosa. Um texto também maravilhoso que relaciona Cristo com essa luz bendita é o de 2 Coríntios capítulo 4. Esse é um texto central no Novo Testamento da divindade de Cristo e a sua relação, 2 Coríntios capítulo 4, a sua relação com o pacto e o propósito de Deus. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia. Presta atenção nesse texto tão maravilhoso. Veja, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isto é assim: o Espírito Santo de Deus tomou o encargo, no
terceira pessoa da Trindade, de fazer resplandecer essa luz no nosso coração. Isso que é chamado de iluminação. Pecadores indignos, mortos em delitos e pecados, cegos, entenebrecidos, sem poder ver nada espiritualmente. De repente o Espírito Santo, pela palavra, ilumina os nossos olhos, abre os olhos do nosso entendimento, e então nós começamos a ver Cristo e a glória resplandecente de Deus na sua face. Jamais iríamos ver isso não for a iluminação do Espírito Santo. Eu sempre lembro aquele verso dos discípulos, impressiona. Jesus chega como homem, ninguém via nada especial, nenhuma luz brilhando, nenhuma aquela coisinha de santo na cabeça, não tinha nada disso. Ele era um homem. Só que Deus. Mas ninguém via Deus. O pessoal via um homem. Mas ele chega para os discípulos que estavam costurando o rede. Eram sócios. Eu acho interessante essa palavra, porque essa palavra mostra que eles tinham uma empresa, juntamente com o pai, de pesca. Era uma coisa digna. E diz o texto, largando tudo, o seguiram. Por que eles iam? Por quê? Como é que eles largam? Um homem chega na praia e diz, segue-me. E eles largam tudo e seguem. E assim vai. Nós encontramos Levi, a mesma coisa na coletoria. Por que deixando tudo seguiu? Não há outra explicação senão a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo abriu os olhos deles e eles viram em Cristo mais do que um homem. Como eles mesmos disseram, vimos a sua glória como a glória do unigênito. Então Deus abriu os olhos deles para que eles pudessem ver, resplandecer a glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. E todos nós só seremos salvos se o Espírito Santo abrir os nossos olhos e revelar Jesus na sua glória. Porque ninguém poderá ser salvo seguindo a Jesus sem ver essa glória. Ele mesmo disse, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E é preciso do Espírito Santo para crer nisso, para ver isso pela fé. Seguir a Cristo, como seguir a Deus. A luz resplandecente, a luz do mundo. Porque Ele diz que é a luz do mundo. Se nós abrirmos em João, no capítulo 1, esse texto inicial de João é esclarecedor a respeito de quem é Jesus, de como Ele é a luz que dá vida. João, Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, o Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Cristo, Jesus. Ele, o Logos, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, disse Deus, haja luz. Jesus, o Logos, a palavra, juntamente com o Pai, criaram a luz e todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra esta luz bendita. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz,
mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Esse versículo, é Ele a luz, é Ele. Então haja luz, tem a ver com a luz, que é Cristo. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, os seus o receberam, mas todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, meus irmãos, como podemos ler e diz Deus, haja luz, sem nos referir a Cristo? Ele é a luz do mundo. Capítulo 9, versículo 5 de João ainda, nós lemos: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, nós não podemos ler esse texto do Antigo Testamento sem esse pressuposto, sem compreender que Cristo é a luz do mundo. Não é interessante que quando Cristo morreu, quando ele estava na cruz, houve trevas? 3 horas, trevas, pleno meio-dia, a luz se foi no mundo todo. Não tem sentido luz em lugar algum. A morte. Então, ele enfrentou estas trevas para que definitivamente nós pudéssemos usufruir da luz gloriosa e bendita da salvação. E é interessante que ele ressuscita no primeiro dia da semana. Se você notar, aqui nós temos que a luz foi criada no primeiro dia da semana. Não foram 6 dias? Então, no primeiro dia da semana, Deus criou a luz. Porque no primeiro dia da semana, Cristo ressuscitaria para, de uma vez por todas, estabelecer a luz da vida no nosso coração. E é nesse dia que nós comemoramos a vitória de Cristo do túmulo, dia glorioso que Deus santificou e separou, chamado dia do Senhor, porque o nosso Salvador descansou de suas obras e ressuscitou no primeiro dia da semana. Portanto, é esse o dia de luz. Eu sempre digo, os adventistas querem, por todo custo, judaizantes, guardar o chamado 7º dia deles, que é o sábado judaico, que é o dia da morte, das trevas. Então, eu digo para eles, vocês guardem o dia da morte, o dia das trevas. Nós guardamos o dia da luz. É o primeiro dia da semana que a luz foi criada
e que Cristo ressuscitou para estabelecer de uma vez por todas a luz. O texto foi interessante na ressurreição do Senhor Jesus. Se você observar na descrição que é feita nos evangelhos, eu não havia falar disso. Eu queria deixa eu ver só Lucas aqui se ele explica o que aconteceu no momento da ressurreição, que os soldados saíram desfavoridos. Que houve um terremoto, a pedra rolou e o Senhor saiu. Mateus 28. Esse aqui. Tá aqui. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, moveu a pedra, assentou sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Essa descrição aqui é de luz. Na hora, no momento da ressurreição, anjos resplandecentes. Cristo saiu do túmulo redivivo em luz, como relâmpago. Então, é o dia da vida, da luz, é o dia de vida. Nós guardamos o Shabá da vida e da luz. Irmãos, com isso, fica estabelecido que por causa da obra de Cristo, os que são nascidos de novo ou recriados em Cristo Jesus, são recriados para a luz. O texto chega a dizer que fomos transportados, Colossenses, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, é um transporte para a luz, que nos faz de filhos das trevas, agora filhos da luz. Veja o que diz Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, de 8 a 14. Preste atenção. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Preste atenção, veja a conexão. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais
cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Você achou? Eu estou em Efésios capítulo 5, agora no versículo 11. Versículo 12: porque o que eles fazem oculto não só inferir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, me pergunto, você se acha filho da luz ou filho das trevas? Não há meio termo. Eu sei que dentro da igreja há muitos filhos das trevas que nunca nasceram de novo, e eles estão na igreja como se fossem filhos da luz, mas são filhos das trevas, porque o coração deles está nas trevas, no mundo, no pecado. Nunca nasceram de novo. Mas Deus criou a luz. Tem a ver com Cristo, que é a luz do mundo, e que é quem dá a luz da vida. Vou ler João 8,12, já li, vou ler novamente, porque é um texto-chave. João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que tem a ver com haja luz e houve luz. Se você nasceu de novo, entregou sua vida a Cristo, experimentou o poder do Espírito Santo, iluminando seus olhos e operando o lavar regenerador na sua vida, você então despertou dentre os mortos, foi iluminado por Cristo, viu a glória de Deus resplandecente na face de Cristo, e você é um filho da luz, e anda na luz e não nas trevas. E por último, encerrando, nós vimos que a criação dessa luz gloriosa, ela é gloriosa por causa do seu propósito. Deus pela luz, criou todas as coisas para ser o palco onde se desenrola o drama da redenção. Ele foi gloriosa por seu princípio, porque essa luz aponta para Cristo, e essa regeneração, essa mudança, essa conversão que o Espírito Santo faz na massa informe, vazia, em trevas, transformando-nos em filhos de Deus, restaurando a imagem de Deus perdida em nós, nos trazendo para a luz. Mas a criação da luz foi gloriosa pela sua promessa. E aqui é bem rápido. Nós estamos dentro do tempo. Você percebeu aqui uma sequência que parece normal? A gente lê, o verso 5 diz: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Aí ele diz, presta atenção: e houve tarde e manhã o primeiro dia. Por quê? Porque ele não diz e houve manhã e tarde no primeiro dia? Não parece mais lógico? Ele não diz isso. E houve tarde e manhã. Essa sequência tem significação curiosa, porque aponta exatamente para essa promessa que Deus nos faz de
que nós agora estamos vivendo em sombras, nesse mundo de dor, de aflição. Mas daqui a pouco vem o amanhecer, a glória do dia bendito do Senhor. Onde a luz que lá existe é a luz do Senhor, é a luz que foi criada. Você percebe que outra coisa que muita gente pergunta é como é que Deus criou a luz do primeiro dia e só foi criar sol e lua no terceiro ou quarto dia? Criou a luz antes do sol? Né? É isso. Está vendo que tem alguma coisa errada aí? Certamente. Como que se a luz de Deus dependesse da luz do sol? Não depende, a luz de Deus é a luz de Deus, e Ele quis dar desta luz ao sol e à lua para presidir o dia e a noite. Mas eles podem se acabar, e vão se acabar, mas a luz do Senhor jamais acabará. Veja o capítulo 22 de Apocalipse. Que promessa tão maravilhosa com relação à luz. E nós encerraremos aqui, capítulo 22 de Apocalipse. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida. Produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e a sua fronte, e na sua fronte está o nome dele. Presta atenção agora. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. Então, haja luz. Tem a ver com esta luz bendita e gloriosa, sobrenatural de Deus, que é fonte de todas as outras luzes, que Ele é o Pai das luzes. E assim, houve tarde e manhã, sombras e manhã gloriosa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Houve tarde e manhã. É esse mesmo o plano de Deus. Nós estamos na tarde, mas estamos esperando o amanhecer. Velho, gosto tanto. Pena que não lembro a letra, não sei como João lembra das letras das coisas para aplicar no seu nome. Hei de ouvir o dia a voz de Deus, a chamar-me para então. Quando as sombras se tornarem em nada. Cantava com o Reverendo Guimarães, nome de Deus, mais que nós. Cantávamos juntos, nós ouvimos sua voz. Quando as sombras se tornarem, eu ainda estou na sombra, mas Ele já está na terra.
Mas eu vou lá. Essa é a minha esperança. E a esperança de todo crente. Vomitar. Manhã virá. Glorioso virá. Nós estaremos com Deus. Ele será a nossa luz. Sabe, canteiro. Dentro luz do sol da terra. Ele será a nossa luz. Deus, por sua graça e misericórdia, queira nos abençoar. Que a palavra do Senhor tenha qualidade no seu coração. Vamos ficar de pé. Eu queria pedir ao reverendo Daniel que nos pedisse a Deus essa oração final e então vamos trazer a penetração da bênção dos apóstolos. Senhor Deus e Pai, te damos graças do poder criador, pelo qual o Senhor dissipou as trevas já no primeiro dia da semana. O poder da tua palavra, Deus, o Senhor trouxe a luz. Somos gratos a Deus sobretudo, não pelas trevas físicas, visíveis, foram dissipadas pela luz que vemos, sobretudo, Deus, pelas trevas que estavam no nosso coração e foram dissipadas pela luz de Cristo, a verdadeira luz, que veio ao mundo e ilumina a todo homem. Ó Deus, antes andávamos em trevas, mas o Senhor tem feito de nós, pela tua graça, pelo poder da tua palavra, filhos da luz. E assim, ó Deus, tendo a iluminação do conhecimento de Cristo, queremos também andar na luz, não em trevas, andar de modo santo, de modo a agradar o Senhor. E sobretudo, ó Deus, que possamos almejar por aquele dia onde Cristo voltará. E de uma vez por todas iluminará com uma luz que jamais se desvanecerá, inaugurando um dia que jamais terá fim, onde não haverá mais noite alguma, estaremos para sempre na presença da verdadeira luz que é Cristo, juntamente com o seu povo redimido, o grande reino de luz. Ó Deus, dá-nos paciência para aguardar a manifestação do Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa-nos tantas as vezes quantas temos andado em trevas e pecados. Dissipa, Senhor, as trevas, dissipa pelo poder da tua palavra, pelo Cristo e o teu Espírito pairando sobre nós, nos fazendo viver para o Senhor. Damos graças por esse dia, primeiro dia da semana, um dia de luz realmente, oportunidade de estar na tua casa junto com o teu povo, ouvindo a tua palavra. De fato nos santifica, nos ilumina o entendimento e a fé e o coração, nos dando fé para crer no Senhor. Nos abençoa, Deus, nos sustenta. Oramos a Deus também, mais uma vez, por esse trabalho, que o Senhor continue abençoando aqui, para que domingo a domingo a luz de Cristo se manifeste aqui nesse lugar. Amém. E o Senhor possa trazer salvação a pecadores andando em trevas. Abençoa, Deus, abençoa. Os graças pelo pastor Josafá, mensagem trazida por meio do teu servo. Você abençoa o teu servo Samuel, licenciado. Daí, ó Deus, força, enchendo, ó Deus, o teu Espírito Santo, para ser uma bênção aqui neste lugar, o servo do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, em paz.
Leva-nos debaixo da tua bênção, tua segurança, enquanto ainda peregrinamos neste mundo vivo. Venha conosco, ó Deus. Glorifica o nome do teu Filho. Não apenas hoje nesse culto, mas também nas nossas vidas, possamos adornar o Evangelho, vivendo para a glória de Cristo. Louvado seja o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus nosso Pai, comunhão, consolação, poder do Espírito Santo, sejam derramados profusa e abundantemente sobre todos nós, queridos, que conosco permaneçam hoje e para sempre.